Agora a nova proposta do prefeito Ovidio Brunini Programa Passando a Limpo, o seu jornal do fim de tarde com Agnello Corbellino. Tensão, confusão, bate-boca, empurra, empurra. Tudo isso dentro da Câmara Municipal de Várzea Grande nesta sexta-feira, envolvendo a prefeita municipal Flávia Moretti do PL e o vereador Madureira. Até quando nós vamos ver pão e circo na gestão municipal da querida cidade de Várzea Grande? Sejam todos bem-vindos a mais um programa Passando a Limpo. Lembrando que hoje é sexta-feira, graças a Deus, chegamos ao final de mais uma semana e eu espero que Deus tenha lhe abençoado ricamente, abundantemente ao longo de toda esta semana, o dia de hoje. Muito obrigado a você pelo carinho da sua companhia, também pela sua audiência. Olha, eu já quero começar chamando a sua atenção para o balanço policial, porque, olha, é impressionante as últimas 24 horas, 48 horas aqui no estado de Mato Grosso. O volume de casos envolvendo a criminalidade, acidentes, é um negócio impressionante. Nós só estamos começando o final de semana. Por isso, vem comigo, Mato Grosso, no balanço policial. Militares do 3º Comando Regional da Polícia Militar prenderam 9 criminosos, sendo 6 homens e 3 mulheres, suspeitos de participação no roubo seguido de morte que vitimou Sebastião Moreira Nepomuceno, de 63 anos, conhecido como Tião do Sucatão, nesta quarta-feira, em Sinop. As equipes foram acionadas após a denúncia de um roubo em andamento em uma sucataria. Criminosos armados invadiram o local e, segundo informações, a vítima reagiu ao assalto, atirando contra os suspeitos, que revidaram e atingiram Sebastião, que morreu ainda no local. Testemunhas relataram que parte dos suspeitos fugiu em uma motocicleta Honda Titan, enquanto um veículo Onix branco dava apoio à ação. A polícia militar localizou o carro e iniciou perseguição, que terminou com a detenção de 2 suspeitos. Em seguida, outros envolvidos foram encontrados em diferentes endereços, incluindo 2 homens feridos e mais comparsas que tentaram fugir, mas acabaram capturados. Com a quadrilha, foram apreendidas 2 pistolas, munições, dinheiro, celulares danificados e diversas porções de drogas. Um último suspeito ainda foi localizado escondido em uma residência, onde também foram encontradas mais drogas. Todos foram encaminhados à delegacia. A ação contou com apoio de diversas unidades da Polícia Militar e agora o caso segue sob investigação da Polícia Judiciária Civil. Uma perseguição policial em alta velocidade terminou em uma colisão tripla e deixou um homem gravemente ferido, na noite desta quinta-feira, no bairro Jardim Imperial, em Nova Mutum. De acordo com a Polícia Militar, uma equipe realizava rondas quando identificou um motociclista em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, o condutor demonstrou nervosismo, desobedeceu às ordens de parada e iniciou fuga pelas ruas do bairro. Durante o acompanhamento tático, o suspeito avançou cruzamentos em alta velocidade e acabou colidindo violentamente contra um carro de passeio. Na sequência, a viatura policial, que vinha logo atrás, também se envolveu no acidente. Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao solo. No local, diversas porções de drogas, entre elas substâncias análogas à pasta base de cocaína e maconha, ficaram espalhadas pelo asfalto. O corpo de bombeiros foi acionado e prestou socorro imediato à vítima, que foi encaminhada em estado grave ao hospital regional, com múltiplos ferimentos. A área foi isolada para o trabalho da perícia, e todo o material apreendido foi encaminhado à Polícia Civil. O caso segue sob investigação e o suspeito permanece sob custódia médica. Um grave acidente envolvendo 2 veículos deixou pelo menos 2 pessoas feridas no fim da tarde desta quinta-feira, na Avenida Filinto Miller, em Várzea Grande, região metropolitana. Com a força da colisão, um dos carros capotou, enquanto o outro ficou com a lateral completamente destruída, evidenciando a violência do impacto. Vídeos gravados por motoristas que passavam pelo local mostram a dimensão dos danos causados pela batida e chamaram a atenção de quem trafegava pela via.
Apesar da gravidade do acidente, ainda não há informações oficiais sobre o estado de saúde das vítimas, nem sobre o que teria provocado a colisão. O Grupo Especial de Fronteira, o GEFRON, apreendeu 28 quilos de entorpecentes durante patrulhamento realizado nesta quinta-feira, no município de Porto Esperidião, a cerca de 326 quilômetros de Cuiabá. O prejuízo estimado ao crime organizado é de aproximadamente R$ 541 mil. Durante rondas na região central da cidade, as equipes identificaram um veículo Volkswagen Gol preto circulando em atitude suspeita. Diante da situação, os policiais realizaram a abordagem e iniciaram buscas no automóvel. No banco traseiro, foi localizado um saco de cor verde contendo 34 invólucros de drogas. Ao todo, foram apreendidos 27 tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína, somando cerca de 27 quilos, além de um tablete de substância análoga ao cloridrato de cocaína, com aproximadamente 1 quilo. A ocorrência foi registrada durante as operações Protetor das Fronteiras e Divisas e Olhos da Fronteira, com atuação integrada de diversas forças de segurança. O suspeito foi detido e encaminhado, junto com o material apreendido e o veículo, à Delegacia da Polícia Federal em Cáceres para as providências cabíveis. Um homem foi socorrido após ser ferido na cabeça com um golpe de foice durante uma briga em um alojamento, no município de Campo Novo do Parecis. O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros à vítima, que foi encaminhada ao hospital, onde permanece recebendo atendimento médico. De acordo com informações, a confusão começou durante o consumo de bebida alcoólica e acabou evoluindo para agressões. Mesmo ferido, o homem conseguiu ir até um bar às margens da rodovia BR-364, sentido Tangará da Serra, onde pediu ajuda. Clientes do estabelecimento acionaram os bombeiros. Já o suspeito da agressão fugiu do local e, até o momento, não foi localizado. Um jovem precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros após passar mal ao volante e provocar um acidente envolvendo vários veículos, na tarde desta quinta-feira, por volta das 2 horas, na Avenida Brasil. De acordo com informações dos bombeiros, o motorista seguia pela via quando apresentou um problema de saúde e não conseguiu frear a caminhonete que conduzia. Ele só parou após bater na traseira de um carro, provocando um pequeno engavetamento que envolveu outros 2 veículos que estavam estacionados à frente. No total, 4 automóveis se envolveram no acidente. A vítima foi socorrida consciente e encaminhada ao hospital para avaliação médica. A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou, na manhã desta sexta-feira, a Operação Vinculum Sanguinis para desarticular uma facção criminosa investigada por tráfico de cocaína e lavagem de dinheiro em Sinop e municípios da região norte do estado. A ofensiva, conduzida pela Delegacia Especializada de Repressão ao Crime Organizado, cumpre 23 ordens judiciais nas cidades de Sinop, Cláudia, Cuiabá e Várzea Grande. Entre as medidas estão mandados de prisão preventiva, buscas e apreensões, bloqueio de contas bancárias e sequestro de veículos e imóveis. Segundo a Polícia Civil, os bloqueios e bens apreendidos ultrapassam 3 milhões e 200 mil reais, incluindo mais de 1 milhão em contas bancárias e imóveis avaliados em mais de 2 milhões. Durante a operação, os policiais apreenderam mais de 25 tabletes de pasta base de cocaína, além de dinheiro que ainda está sendo contabilizado. Até o momento, 3 pessoas foram presas, sendo uma por mandado judicial e 2 em flagrante por tráfico. As investigações começaram em outubro de 2025, após uma apreensão no município de Cláudia. A partir daí, foi identificada uma organização criminosa responsável pelo transporte de grandes carregamentos de drogas da fronteira com a Bolívia até o norte de Mato Grosso. De acordo com a polícia, o grupo utilizava familiares, empresas e terceiros como laranjas para ocultar patrimônio e movimentar recursos ilícitos. Ainda conforme a investigação, a quadrilha utilizava uma rota de mais de 700 quilômetros entre Pontes e Lacerda e Sinop para abastecer o tráfico na região. Em uma ação anterior, realizada em março deste ano, mais de 500 quilos de drogas já haviam sido apreendidos com ligação ao mesmo grupo. O caso segue em investigação. A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou, na manhã desta quinta-feira, a Operação Gládios, com foco em investigações sobre um roubo com cárcere privado ocorrido em 2025, no distrito de São Lourenço de Fátima, em Jucimeira. A ação contou com o apoio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Rondonópolis e teve como objetivo o cumprimento de mandados de busca e apreensão em imóveis ligados a um investigado de 37 anos. Durante as diligências em Rondonópolis, o suspeito foi preso em flagrante por posse irregular de munições e acessórios de arma de fogo. Já em uma propriedade rural no distrito de São Lourenço de Fátima, os policiais realizaram buscas e apreenderam 240 munições de diversos calibres, carregadores de pistola calibre 9mm, um aparelho celular e materiais utilizados para recarga.
As investigações tiveram início após um roubo com cárcere privado envolvendo uma família, registrado em novembro de 2025. Segundo a Polícia Civil, o trabalho investigativo permitiu identificar elementos importantes que levaram às medidas judiciais cumpridas nesta fase. O nome da operação, Gladius, faz referência à espada utilizada pelos soldados do Império Romano, símbolo de força e justiça. As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos no crime. Um homem identificado como Reginaldo Ferreira de Carvalho, de 45 anos, morreu após ser atropelado na madrugada desta quinta-feira, no município de Querência, a cerca de 754 quilômetros de Cuiabá. O motorista responsável pelo veículo fugiu do local sem prestar socorro à vítima. O acidente foi registrado por câmeras de segurança, que mostram o condutor manobrando o carro, descendo para verificar a situação da vítima e, em seguida, deixando o local. A perícia oficial e identificação técnica esteve no local para realizar os levantamentos e coletar provas que possam auxiliar nas investigações. Imagens analisadas indicam que um veículo escuro, possivelmente um Hyundai HB20, atingiu a vítima. Diante das circunstâncias, o caso passou a ser investigado como homicídio doloso qualificado. As equipes policiais seguem diligências para identificar o motorista e localizar o veículo envolvido. O corpo da vítima foi encaminhado para exames de necropsia. Um homem foi preso na noite desta quarta-feira ao ser flagrado transportando cerca de 26 quilos de material análogo a explosivo durante fiscalização em um ônibus na BR-174, em Pontes e Lacerda, a aproximadamente 443 quilômetros de Cuiabá. A abordagem foi realizada por equipes da Polícia Rodoviária Federal durante uma operação de rotina no quilômetro 280 da rodovia. O veículo seguia com destino à capital mato-grossense quando passou pela fiscalização. Durante a entrevista com os passageiros, os agentes identificaram inconsistências nas informações repassadas por um dos ocupantes, que afirmou não saber o conteúdo da bagagem que transportava. Na vistoria, os policiais localizaram uma caixa de papelão lacrada contendo 14 munições explosivas, além de 2 caixas de espoletas, utilizadas para a detonação do material. Segundo informações preliminares, o passageiro teria recebido a carga na rodoviária com destino a uma área de garimpo. O suspeito foi detido e encaminhado à delegacia da Polícia Civil, junto com o material apreendido e os comprovantes de bagagem. O caso segue sob investigação. Um homem identificado como Ismael Lima foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira em uma área de chácaras no município de Pontes e Lacerda, a cerca de 444 quilômetros de Cuiabá. Segundo informações da imprensa local, ele teria vindo do estado de Rondônia em busca de trabalho em Mato Grosso, mas acabou desaparecendo após chegar à região. Relatos indicam que Ismael teria sido sequestrado entre a noite de terça-feira e a madrugada de quarta-feira, após supostamente se envolver com uma mulher casada da cidade. Desde então, familiares não tiveram mais notícias do seu paradeiro. O corpo foi localizado em uma área afastada e apresentava sinais de violência, incluindo indícios de agressões com objetos contundentes. Durante os trabalhos periciais, equipes da Politec encontraram marcas de sangue pelo trajeto até o local onde o corpo estava. A área foi isolada para análise da cena do crime e o corpo encaminhado ao Instituto Médico Legal. O caso é investigado pela Polícia Judiciária Civil, que ainda não identificou suspeitos. Obrigado pelas informações, mas não para por aí, porque a cena que eu vou mostrar para você agora soa, no mínimo, como um absurdo, porque durante um sepultamento realizado na manhã de ontem, no município de Dias Dávila, na região metropolitana de Salvador, homens fortemente armados entraram, invadiram o cemitério e efetuaram diversos disparos durante a cerimônia fúnebre. Solta o vídeo para mim desde o início, por gentileza. Ai, meu Deus, pô, que tiro, mulher! É tiro, Elza. Você vai, você vai. Dentro do cemitério? A vítima, alvo, era o adolescente Wanderson Nascimento Lima, de 17 anos, conhecido como maquinista, que, segundo informações iniciais, teria ligação com uma facção criminosa. Testemunhas relataram que o ataque ocorreu no momento em que o caixão era colocado no local, gerando correria, desespero entre familiares e presentes. A Polícia Civil está investigando o caso. Aí está
um caixão com o corpo do rapaz, todo cravejado de bala. Todo cravejado de bala. E se você observar aí as perfurações na região da cabeça, né? Que cena absurda, né? Tá louco. Tudo fora de controle, gente, né? Impressionante. Olha essa outra cena que eu vou mostrar para você agora, que foi registrada em Botucatu. Dá uma olhada para isso. Você consegue já reconhecer essa cena? Olha a quantidade, gente, de abelhas. Um enxame migratório de abelhas africanas se agrupou em uma motocicleta estacionada no pátio de uma empresa no fim da tarde de ontem, no município de Botucatu, mobilizando equipes da Vigilância Ambiental em Saúde. O proprietário da motocicleta do veículo percebeu a grande quantidade de insetos ao retornar ao local e acionou os agentes especializados. A equipe realizou o manejo seguro do enxame, garantindo a remoção sem risco para pessoas e também para os próprios insetos. Segundo a Vigilância Ambiental, esse tipo de comportamento é comum durante o período migratório, quando as abelhas fazem pausas temporárias em diferentes estruturas. O caso terminou sem incidentes, graças a Deus, né? Olha, deixa eu falar agora de Várzea Grande, porque a manhã dessa sexta-feira foi tumultuadíssima na cidade de Várzea Grande, quando por ocasião da ida da prefeita Flávia Moretti à Câmara Municipal para protocolar novos projetos do Executivo. E durante a saída, o clima esquentou quando o vereador de oposição, Wender Madureira, questionou a gestora sobre os problemas na área da saúde, especialmente no pronto-socorro municipal da cidade de Várzea Grande. E aí o tempo fechou, o pau comeu, empurra, bate boca. E olha, por muito pouco a situação não ficou pior ainda. Veja as imagens, eu mostro para você a situação do município de Várzea Grande na tela. Muita confusão e bate-boca marcaram a manhã desta sexta-feira na Câmara Municipal de Várzea Grande, durante a visita da prefeita Flávia Moretti, do PL, para o protocolo de 7 novos projetos do Executivo. O clima já era de tensão quando o vereador de oposição Wender Madureira, do Republicanos, interpelou a gestora ainda dentro da Casa de Leis. O parlamentar questionou a presença da prefeita e passou a cobrar soluções para problemas na área da saúde, com foco no atendimento do pronto-socorro do município. Ao invés de ajudar o pronto-socorro, a senhora com o Fábio Tardim falando que dinheiro carimbado, o dinheiro não vem carimbado. Lógico que vem. Não. É falta de vontade política. É falta de vontade política. Tá? É falta de vontade política. Fala para as pessoas que estão no pronto-socorro lá, prefeita. Anda na Várzea Grande, o cheio de buraco que está aqui na Várzea Grande. Pega os guardas municipais, vai lá. Entra no pronto-socorro que você vai ver o tanto de pessoas que estão gritando por socorro. O remanejamento do orçamento da saúde. Está gritando, arruma os ar-condicionados, paga as pessoas. Tá? Paga a CEMED, paga a Goiás-Med, paga lá a tomografia e ressonância. Faz papel de executivo. Tem 14 tá bom? milhões para... Até hoje tive que entrar com uma de segurança para saber o valor que a senhora gastou. Cacecom até mais de 10 milhões, prefeita. É uma falta de respeito com as pessoas, prefeita. Nas imagens, ele aparece exaltado, com tom de voz elevado, avançando em direção à prefeita, o que exigiu a intervenção de agentes da Guarda Municipal para evitar o agravamento da situação. Não, para aí. Durante a troca de acusações, Flávia Moretti afirmou que o Executivo já encaminhou cerca de 20 projetos à Câmara e que outros 7 estavam sendo protocolados no momento, totalizando 27 propostas em tramitação. De 20 processos de projeto de lei, de 20 que já está aqui na Câmara, passa para 27 projetos do Executivo. Vamos conversar com os vereadores, com o Sardim, que está aqui com o presidente também, para poder ajudar, tá bom? Vereador, que tal o senhor aprovar as leis orçamentárias de remanejamento? É só mandar certo de lá para cá que a gente aprova aqui. Tá certo. Tá tem bom. de 5 Nós milhões estamos ajudando bastante, mais 9 milhões. De 50 do ano E já passado, faz aprovamos 42. Olha só. A prefeita também destacou que parte das ações da gestão depende da aprovação de projetos de remanejamento orçamentário que, segundo ela, estão travados há mais de 60 dias no Legislativo.
O embate continuou com novos questionamentos do vereador e respostas da chefe do executivo, até que a situação saiu do controle e gerou tumulto nos corredores da Câmara Municipal. Em meio à discussão, o vereador chegou a desafiar a atuação da Guarda Municipal ao ser contido durante a confusão. Não, vou isso em mim. Não, me prende então. Me prende então. Você quer me prender? Não, você me respeita. Então me prende então. Me prende então. Me prende então. Você não fez a situação. O episódio evidencia mais um capítulo do desgaste entre situação e oposição no Legislativo varzeagrandense, em meio à discussão de projetos considerados prioritários para áreas como saúde, infraestrutura e abastecimento de água no município. Estou escrevendo aqui para mim não esquecer, porque semana que vem eu vou falar muito sobre Várzea Grande, Prefeitura e Câmara Municipal. Então eu estou anotando aqui para mim não esquecer. A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti, elevou o tom contra o presidente da Assembleia, Vanderlei Cerqueira, do MDB. Isto, obviamente, após a sua reeleição, ela acusa a Câmara Municipal de travar 14 milhões em investimentos na área da educação do município. Confira a fala da prefeita. A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti, PL, criticou o presidente da Câmara Municipal, Vanderlei Cerqueira, MDB, após sua reeleição em uma sessão marcada por tensão e decisões judiciais de última hora. Em entrevista, a prefeita afirmou que o impasse político no Legislativo está impedindo o avanço de investimentos na educação do município. Segundo ela, cerca de 14 milhões de reais em recursos do Estado estariam paralisados por falta de votação de projetos considerados essenciais. Flávia Moretti destacou que o principal entrave seria a não criação do Fundo Municipal de Educação, proposta enviada à Câmara ainda em novembro de 2025 e que, segundo ela, permanece sem deliberação há meses. Nós temos 14 milhões de reais no Estado parado, porque não criou o Fundo Municipal de Educação, que está lá na Câmara há 6 meses. Exato 6 meses. No dia 26 de novembro de 2025, eu mandei essa lei para a Câmara. E até agora, o Vanderlei Cerqueira, o presidente, sequer pautou. A prefeita afirma que a situação afeta diretamente obras de reformas, ampliação de salas de aula e conclusão de unidades escolares. Isso está sendo escola sem reformar, sala de aula sem ampliação de sala de aula, sem ampliação de creche. Término de obra de creche, de escola estadual. E aí, quem que está sendo irresponsável com a população? É a prefeita? Apesar da vitória de Vanderlei Cerqueira na eleição da mesa diretora, com 12 votos contra 11 do vereador Lucas Chapéu do Sol, PL, a prefeita minimizou o resultado e disse que sua base política segue equilibrada dentro da Câmara Municipal. E eu ganhei uma base sólida hoje na Câmara. Porque se a gente falar, ele tem 11 e nós temos 11. Certo? 11 e 11. Não é 12. Não é 12 e 11. É 11 e 11. Flávia também comentou denúncias envolvendo uma suposta articulação para afastá-la do cargo, incluindo acusações ainda sob apuração sobre pressão política e possíveis irregularidades ligadas a interesses administrativos no município. Ela afirmou que as tentativas não avançaram. O caso segue gerando tensão entre executivo e legislativo em Várzea Grande, enquanto projetos considerados prioritários continuam sem votação na Casa de Leis. Semana que vem eu vou apurar direitinho esses 14 milhões. Eu vou até a cidade de Várzea Grande, vou tentar conversar tanto com a prefeita quanto com o vereador Vanderlei Cerqueira, né, para me entender um pouco melhor o que estão pensando a respeito do futuro da cidade de Várzea Grande. E aí, com certeza, vou trazer mais informações. Enquanto isso, Jaime Campos aparece agora no cenário como salvador da pátria, pedindo paz e diálogo a Flávia Moretti e a Vanderlei Cerqueira. Confira a fala do nobre senador da República. O senador Jaime Campos, do União Brasil, fez um apelo público por diálogo diante da crise política instalada em Várzea Grande, envolvendo a prefeita Flávia Moretti, do PL, e a Câmara Municipal, presidida pelo vereador Vanderlei Cerqueira, do MDB.
Segundo o parlamentar, o impasse entre o Executivo e o Legislativo tem gerado instabilidade e impactos diretos na população, o que exige maturidade política para uma solução negociada. Jaime afirmou que é necessário retomar a conciliação entre os poderes, destacando que o caminho deve ser o entendimento e o respeito institucional. Ele avaliou que o clima atual de confronto se assemelha a um cabo de guerra político, o que, na visão dele, prejudica a governabilidade do município e trava avanços administrativos importantes. O senador também criticou a falta de articulação política e afirmou que a população de Várzea Grande é quem acaba pagando o preço da crise entre os poderes. Em meio ao cenário de tensão, o parlamentar ressaltou que são 23 vereadores que, segundo ele, exigem respeito e participação nas decisões do município. Jaime evitou indicar culpados diretos pelo impasse, mas reforçou que a solução passa necessariamente pela abertura de diálogo entre as partes envolvidas. Eu acho que todo mundo é maduro suficientemente para tomar a decisão que bem interpreta. O que se buscar é a conciliação aqui, ou seja, entre o Poder Executivo e o Legislativo. Isso faz o quê? Através do diálogo, do entendimento, e me parece que está faltando esse diálogo pela parte do Poder Executivo. Eu imagino que são 23 vereadores, se não me falha a memória aqui, que quer e exige um mínimo de respeito do Poder Executivo em relação, naturalmente, à atuação de cada vereador, que é o papel do vereador, nada mais é do que fazer boas leis e cobrar do Poder Executivo as ações que possam beneficiar a maioria da nossa população. De forma que eu acho que o vereador vai, com certeza, no momento certo, cumpre, não sei se a prefeita não vai arrebentar esse cabo de guerra, vira aqui um cabo de guerra, né? Você puxa para lá, o pau come para lá, e isso é muito ruim para o município. Quem está pagando a conta é a sociedade de Várzea Grande. A crise entre Executivo e Legislativo em Várzea Grande tem se intensificado nos últimos meses, com trocas de acusações, disputas políticas e embates sobre votações e condução da Câmara Municipal. Tem coisas que a gente ouve e tem que dar risada, né? Porque não pode falar tudo o que quer. A população de Várzea Grande já está sofrendo pelo descaso do poder público e por conta dos coronelismos que por lá passaram há mais de 30 anos. O que nós estamos vendo acontecer hoje é um reflexo desse histórico ruim ao longo de todos esses anos que ficaram para trás, mas que estão muito presentes no dia a dia da população de Várzea Grande. Realmente, quem está sofrendo com tudo isso é o povo de Várzea Grande. Como diz os mais antigos e tradicionais, é o povo de VG. Não é assim? Bom, saio desse assunto, vamos saber como vai ser a previsão do tempo para esse final de semana aqui em Cuiabá, na Baixada Cuiabana e em boa parte do estado de Mato Grosso, né? Será que vai fazer frio? Vai chover? Como vai ficar o clima e o ambiente nesse final de semana aqui? É a previsão do tempo do programa Passando a Limpo e eu tenho certeza, olha, se ficar com esse tempinho assim vai ser bom demais, né? Vai ser show se nós tivermos esse tempinho fresco, gostoso. Vamos à previsão do tempo aqui no Passando a Limpo. Segundo a fonte Climatempo, sábado teremos aqui em Cuiabá a temperatura máxima na casa de 25 graus, mínima de 17, assim deve ser em toda a Baixada Cuiabana. Já em Rondonópolis, máxima de 27, mínima de 19. Em Tangará da Serra, máxima de 25, mínima de 16 graus. Em Cáceres, máxima de 25, mínima de 17 graus. Em Alta Floresta, máxima de 31, mínima de 21 graus. Essa é a informação do Climatempo para este final de semana, tá bom? Eu vou para o intervalo comercial e volto na sequência. Precisando de resistência e qualidade para cuidar do seu jardim, da sua empresa, aqui na Cuiabá Mangueiras você encontra. Aqui a gente tem o que você busca. Temos mangueiras para jardim, temos mangueiras para radiadores automotivos, temos mangueiras hidráulicas, mangueira para a sua indústria. Você encontra aqui na Cuiabá Mangueira. Vem e confira. E não para por aí. Garanta também os melhores acessórios, esguichos, conectores, abraçadeiras e enroladores que facilitam o seu dia a dia. Cuiabá Mangueiras. Qualidade que jorra soluções. Venha conferir ou pelo nosso WhatsApp 99965
6209 e 996969568. Venha e confiram. Você sabia que a visão é responsável por 85% de toda a informação do mundo exterior? É verdade. Venha renovar o seu exame de vista aqui com Carlos Ribeiro, bacharel em optometria, em suas novas instalações, na Galeria Business Center, na Rua Comandante Costa, número 1678, com a mais alta tecnologia para atender você e sua família. Não perca mais tempo. Agende já a sua consulta por esse telefone que está em seu vídeo. Mamãe, vem brincar comigo no sol. No Aquapark Pantanal é diversão. Tem água, tem riso, tem sonho no ar. Quero você comigo de coração. Mãe, é grátis, vem aproveitar. Comprou um ingresso, ela vai entrar. Combo especial, não dá pra esperar. Corre que é limitado, vem se divertir. R$100, olha que legal. No Aquapark Pantanal é sensacional. De segunda a sexta, compra no site e a gente vive o dia mais feliz. O que se leva dessa vida é a vida que se leva. Para muitas famílias, a tecnologia é um sonho distante. No Seven Institute, transformamos computadores descartados em esperança para quem mais precisa. Com cada computador restaurado, levamos inclusão digital e a chance de um futuro melhor. Você pode fazer parte dessa mudança. Com uma doação mensal, por menor que seja, você ajuda a transformar vidas. Olá, meus amigos, o meu nome é Otávio Milano e eu sou apresentador do programa Correio Verdade aqui pela TV Mato Grosso, canal 27.1. Eu te convido a me assistir todos os sábados e domingos, às 15h30 e na segunda-feira, às 21h30. É o programa Correio Verdade, que não tem amigos e nem inimigos. O nosso compromisso é com a verdade. Eu te espero lá! Já estamos de volta com o programa Passando a Limpo. Muito obrigado a você pelo carinho, da sua companhia, também da sua audiência. Eu já desejo a você um ótimo final de semana, um feliz sábado também, viu? Eu quero falar sobre a situação envolvendo a Câmara Municipal aqui de Cuiabá. A presidente da Casa de Leis, a vereadora Paula Calil, defendeu as exonerações realizadas na estrutura administrativa do Legislativo em meio às articulações para mudanças no regimento interno, que podem abrir caminho para sua reeleição na mesa diretora. Confira a reportagem. Vereadora Paula Calil, do PL, defendeu as exonerações realizadas na estrutura administrativa do Legislativo em meio à articulação para mudanças no regimento interno que podem abrir caminho para sua reeleição na mesa diretora. As movimentações ocorrem em um momento de articulação política dentro da Casa, onde o atual regimento exige pelo menos 18 votos favoráveis para aprovação das mudanças, número que ainda não estaria consolidado pela parlamentar. As primeiras exonerações atingiram servidores ligados a vereadores que fazem oposição à alteração do regimento e que apoiam a candidatura de Hilde Taques, do Podemos, à presidência da Câmara. Entre os exonerados estão nomes vinculados aos gabinetes dos vereadores Joelson e Eduardo Magalhães. Diante da repercussão, Paula Calil afirmou que mudanças administrativas fazem parte da rotina de qualquer gestão pública e negou motivação política nas decisões. Segundo ela, a reorganização de cargos é um procedimento comum tanto no Legislativo quanto em outras esferas do poder público, como Prefeitura, Governo do Estado e órgãos de controle. A presidente também destacou que o gestor tem autonomia para nomear e exonerar servidores comissionados, especialmente em cargos de confiança, levando em conta critérios técnicos e de alinhamento administrativo. Paula afirmou ainda que a permanência de servidores depende da relação de confiança com a gestão e que reorganizações podem ocorrer sempre que consideradas necessárias. Mudanças administrativas fazem parte de qualquer gestão, tanto na gestão da Câmara Municipal como na própria gestão dos gabinetes. Os vereadores, eles reoxigenam seus gabinetes, tanto na Prefeitura como no Governo do Estado, a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas faz parte. As mudanças administrativas, elas fazem parte.
O gestor ele tem essa autonomia. Como que nós nomeamos os nossos, principalmente o primeiro escalão? Avaliando a sua capacidade técnica aliado à confiabilidade. Então, no momento que o gestor ele julga necessário fazer uma reorganização administrativa, ele pode fazer sim. É uma autonomia que o gestor tem de poder nomear principalmente seu primeiro escalão como pessoas que ele tem a capacidade de assessoramento, tem que ter essa... Mesmo tendo indicação de vereador. Mesmo tendo indicação de vereador. A gente trabalha avaliando justamente isso. O vereador ele pode fazer essa indicação, mas a gente tem que ter essa relação. As exonerações aumentaram a tensão política dentro da Câmara Municipal em meio à disputa pela mesa diretora. A vereadora Maísa Leão criticou as movimentações e levantou a possibilidade de uso político da estrutura administrativa no processo de articulação interna da casa. Aí o que acontece? Ontem a gente ficou sabendo de algumas demissões e exonerações que aconteceram na Câmara. Eu ainda não sei exatamente quem foram as pessoas que foram exoneradas e qual a razão. A gente vai começar a acompanhar isso, mas se essa pressão acontecer, isso vai ser ruim para a presidente Paula, que hoje tem uma harmonia entre os vereadores, é uma presidente respeitada e eu espero que, de fato, as demissões que ocorreram no dia de ontem e anteriormente não tenham relação direta com a mesa, porque se tiverem, a gente vai para esse enfrentamento também, porque a casa não deve ser usada para esse tipo de coisa. Não tenho dúvida que a presidente da Câmara Municipal, Paula Calil, vai começar a perder muita força. Toda a gordura que ela adquiriu positiva na sua gestão até aqui. Eu, sinceramente, não entendo. Política não se faz assim. E para quem quer continuar na presidência da Casa de Leis, não deve, obviamente, agir da maneira como ela agiu com o sargento Joelson e com Eduardo Magalhães. Embora o sargento Joelson seja do Podemos e Eduardo Magalhães do Republicanos, eles sempre foram parceiros de primeira hora da Paula Calil. E eles foram surpreendidos, não foram comunicados, só ficaram sabendo da demissão de suas indicações. Isto é muito ruim, isto é perda de confiança. E dentro de um parlamento, isto vale muito. Eu quero falar sobre a licitação do túnel do Portão do Inferno. Você se lembra de alguma coisa a respeito? Infelizmente, mais uma obra fracassada. Desculpa-me, eu vou usar a expressão novamente. A palavra novamente. Mais uma obra fracassada aqui no estado de Mato Grosso. A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso informou que a licitação para a construção do túnel na região do Portão do Inferno, na MT 251, foi considerada fracassada após não haver empresa habilitada para a execução da obra. Confira a matéria. A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso informou que a licitação para a construção do túnel na região do Portão do Inferno, na MT 251, entre Cuiabá e Chapada dos Guimarães, não teve empresa vencedora. Segundo a Cinfra, o consórcio TBETEL, único participante do processo, foi inabilitado pela comissão de licitação por não atender aos requisitos de qualificação econômico-financeira previstos em edital. O principal motivo apontado foi o não cumprimento do índice de liquidez geral exigido, que ficou abaixo do estabelecido nas regras da concorrência pública. O consórcio chegou a apresentar recurso, mas a decisão foi mantida após análise da comissão e também da Procuradoria-Geral do Estado, que entendeu que os critérios do edital deveriam ser seguidos de forma rigorosa. Com isso, a licitação foi considerada fracassada, já que não houve nenhuma empresa habilitada para executar a obra. Agora, a Cinfra informou que fará uma revisão do anteprojeto para lançar um novo edital de contratação, que será publicado no site oficial da Secretaria e no Diário Oficial do Estado. Em meio ao impasse, o secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, afirmou que a paralisação das intervenções na região não é responsabilidade do governo do Estado, mas sim da demora na liberação ambiental por parte do IBAMA. Segundo ele, o projeto de duplicação da MT 251 é tratado como prioridade pelo governador, mas está travado há cerca de 2 anos por questões de licenciamento ambiental federal. O secretário destacou ainda que o Estado tem feito articulações em Brasília para tentar destravar a licença necessária, sem avanço até o momento.
Mauro Carvalho reforçou que o principal entrave continua sendo o processo ambiental e não a gestão estadual, e afirmou que o trecho mais complexo da obra será justamente o túnel previsto para a região do Portão do Inferno. Olha, a paralisação da obra de Chapada dos Guimarães não é um problema do governo do estado, é um problema de licenciamento ambiental que nós dependemos do IBAMA. Então o governador Otaviano Pivetta a todo momento fala dessa duplicação de Cuiabá e Chapada, que é o sonho dele, entregar essa obra para todo o povo de Mato Grosso. Mas nós temos um problema ambiental e que o IBAMA travou essa licença tem 2 anos. Então nós já movimentamos em Brasília em várias reuniões nesse sentido, mas até agora não conseguimos. Então essa é a real situação da estrada de Cuiabá e Chapada. Licenciamento ambiental que depende exclusivamente do IBAMA, que é uma instituição do governo federal. Imaginar que nós já temos uma parte dessa rodovia duplicada, né? Então o que está faltando para duplicar até Chapada dos Guimarães é muito pouco. A obra realmente de arte que pode ter uma demora na execução é o túnel, é uma obra bem complexa, que tem que ser muito bem executada. O projeto prevê uma estrutura de aproximadamente 170 metros, considerada fundamental para garantir mais segurança na rodovia. A execução deve ser feita após contratação de empresa especializada, com prazo estimado de 420 dias após a ordem de serviço. Enquanto isso, o processo licitatório permanece em análise e o novo edital ainda não tem data definida para publicação. Joga para debaixo do tapete, o culpado não sou eu, é o outro, não é o Estado, é o governo federal. Mas o resumo da ópera é o seguinte: obra fracassada e mentira confirmada, né? A Casa Civil, através do nobre secretário-chefe Mauro Carvalho, afirmou que o governo de Mato Grosso vai cumprir o acordo firmado com a Assembleia Legislativa, ou seja, com os 24 deputados estaduais, para a liberação das emendas parlamentares até junho, agora, mês que vem, antes das eleições. Segundo ele, não há qualquer tipo de tensão nesse momento entre executivo e legislativo e os recursos seguem tramitando normalmente. Carvalho já destacou ainda que metade das emendas já está sendo encaminhada dentro do cronograma estabelecido. Vale a pena lembrar que cada deputado estadual tem direito a 27, grave esse número, 27 milhões de reais. 27 milhões e 500 mil reais por ano de emendas parlamentares. 27 milhões. Sabe quanto que dá isso por ano? Dá mais ou menos assim, 27 milhões vezes 24, 660 milhões de reais para a Assembleia Legislativa em emendas parlamentares por ano, sendo que para cada deputado 27 milhões e meio, né? Acompanhe a reportagem. O secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, afirmou que o governo do estado irá cumprir o acordo firmado anteriormente para a liberação das emendas parlamentares até junho deste ano. Segundo ele, não há qualquer tipo de tensão ou atraso deliberado na relação entre o Executivo e a Assembleia Legislativa de Mato Grosso em relação às chamadas emendas impositivas. Carvalho destacou que todos os processos estão sendo conduzidos normalmente e que os recursos seguem em tramitação dentro das secretarias responsáveis. Ele reforçou ainda que as emendas estão 100% de pé e que metade dos valores já está sendo encaminhada, conforme previsto no acordo estabelecido com os parlamentares. Todas as emendas livres, né, que significa esses 50%, estão sendo todas encaminhadas. Então não teremos nenhum tipo de problema com relação a isso. Cada deputado estadual tem direito a indicar cerca de 27 milhões e 500 mil reais do orçamento, destinados a áreas como saúde, infraestrutura, cultura e outras ações consideradas prioritárias nos municípios. O secretário também negou qualquer tipo de estresse institucional entre o governo e os deputados, afirmando que todas as demandas apresentadas estão sendo atendidas sem exceção. Então não existe nenhum estresse da Casa Civil, do governo Otaviano Pivetta, com a Assembleia, com relação às emendas impositivas. Todos os processos eu tenho atendido todos os deputados e as demandas que
foram feitas por eles com relação às suas emendas, sem exceção, todas estão sendo encaminhadas. Sobre eventuais atrasos em pagamentos, Mauro Carvalho explicou que o processo segue o fluxo normal da administração pública, que depende da arrecadação e da execução orçamentária ao longo do ano. Ele ressaltou que não se trata de retenção política, mas de cumprimento das regras fiscais e do planejamento financeiro do Estado. Com isso, a Casa Civil reafirma o compromisso de manter a execução das emendas dentro do cronograma estabelecido em conformidade com a disponibilidade orçamentária. Agora, em junho, cada deputado estadual, os 24, irão receber R$13.750.000. Lembrando que as eleições é agora em outubro. É uma boa grana, não é? Dá para ganhar muitos votos, não dá? Ah, se dá. Eu vou para um rápido intervalo comercial e volto na sequência. Atenção Cuiabá, o Festival das Flores está de volta. Prepare-se para viver dias de muita beleza, perfume e cores. De 28 de maio a 7 de junho, você vai se encantar com mais de 200 espécies de flores e plantas. E o melhor, a entrada é gratuita. Não fique de fora. Venha viver momentos especiais no Festival das Flores de Cuiabá 2026, na Praça Alencastro. Alô, minha querida Cuiabá, alô, meu querido estado de Mato Grosso, alô, meu Brasil como um todo, nas redes sociais através do YouTube. Estou aqui na TV Mato Grosso, canal 27.1, todos os sábados e domingos a partir do meio-dia e conto com a audiência de todos vocês. E pelo YouTube, programa Verdades.oficial. Então, enquanto marcado, todos os sábados e domingos ao meio-dia, aqui, TV Mato Grosso, canal 27.1, com o programa Variedades, o diferencial na programação local, sempre bem com a vida, pra você. Mamãe, vem brincar comigo no sol. No Aquapark Pantanal é diversão. Tem água, tem riso, tem sonho no ar. Quero você comigo de coração. Mãe, é grátis, vem aproveitar. Comprou um ingresso, ela vai entrar. Combo especial, não dá pra esperar. Corre que é limitado, vem se divertir. R$100, olha que legal. No Aquapark Pantanal é sensacional. De segunda a sexta, compra no site e a gente vive o dia mais feliz. O que se leva dessa vida é a vida que se leva. Podemos ser violentos, cruéis, egoístas, mas só quem pode salvar a vida de um ser humano é outro ser humano. Ajude-nos a salvar vidas. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Acesse agora doemsf.org.br. Nos cantos esquecidos do mundo, em conflitos armados, nas epidemias, quando a fome ameaça a sobrevivência, há seres humanos, pessoas que precisam de cuidados de saúde, vidas que precisam ser salvas. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Acesse agora doemsf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Essa é para você que gosta de aventura, pesca, turismo e contemplação da natureza, corredeira, cachoeiras e muito mais. Pesca e Aventura com Jango, agora sim, no 27.1, no sábado às 10h30 da manhã e aos domingos às 8 horas da manhã. Você vai ficar fora dessa? Vem comigo e fique ligado. Para muitas famílias, a tecnologia é um sonho distante. No Seven Institute, transformamos computadores descartados em esperança para quem mais precisa. Com cada computador restaurado, levamos inclusão digital e a chance de um futuro melhor. Você pode fazer parte dessa mudança. Com uma doação mensal, por menor que seja, você ajuda a transformar vidas.
De volta com o programa Passando a Limpo. Muito obrigado a você pelo carinho da sua companhia e também da sua audiência. Eu quero falar sobre a ferrovia Ferrogrão, porque o ministro dos Transportes, o Jorge Santoro, esteve aqui em Cuiabá e afirmou que a ferrovia está destravada e deve ir a leilão ainda neste ano. Confira a reportagem, eu trago para você na tela. Hoje tem previsão do julgamento no STF. Do ponto de vista do Ministério dos Transportes, a gente já fez todo o trabalho da Ferrogrão. A gente pegou um projeto parado há 10 anos, no governo anterior não andou, a gente conseguiu autorização do Supremo Tribunal Federal, atualizamos o projeto, incluímos um componente ambiental que não tinha no projeto, colocamos uma compensação ambiental de R$1 bilhão, mostramos para o Supremo Tribunal que o projeto agora é diferente, que vai respeitar as questões dos povos originários ao meio ambiente, que é uma grande preocupação. Contratamos o licenciamento ambiental do projeto, o governo assumiu esse risco e apresentamos todos os esclarecimentos e fizemos mais de 40 audiências públicas para debater o tema e o Supremo se sentiu confortável, está apreciando o tema, já temos 2 votos favoráveis, se Deus quiser vai julgar hoje favorável. Independentemente se concluiu hoje ou não, a gente tramitou no TCU com o projeto já está destravado no TCU, provavelmente até julho vai ser apreciado no TCU, deve ser aprovado pelas conversas que a gente teve com a equipe técnica e a gente vai ter essa ferrovia leiloada ainda esse ano para a gente concluir. Pedimos ao BNDES, acho que um outro ponto importante, o BNDES está abrindo uma linha de financiamento de 50 anos com carência do pagamento da amortização no período de investimento. Isso é importantíssimo para ferrovias como a Ferrogrão, que necessita de muito capital, é uma ferrovia de implantação, ela não existe, ela não gera receita no início. Então esse financiamento de mais longo prazo ajuda muito esse projeto a sair do papel. Do ministro dos Transportes aqui do Brasil, tá bom? Olha, eu vou trazer aqui uma matéria muito séria, muito séria. O Tribunal de Contas de Mato Grosso determinou que os envolvidos em pagamentos ilícitos realizados pela Secretaria Municipal de Saúde aqui de Cuiabá devolvam mais de R$448 mil aos cofres públicos, quase R$500 milhão. Confira a reportagem. Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá para apurar os fatos e identificar os responsáveis pela irregularidade no pagamento de despesas fundamentadas em sentenças judiciais falsas, configurando dano ao erário no valor de R$ 448.833,94. O conselheiro Alisson Alencar foi o relator da tomada de contas especial solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, com o objetivo de apurar irregularidades ocorridas em período de gestão anterior, que teriam gerado prejuízo ao erário municipal da ordem de quase R$1 milhão, corrigidos até julho de 2024, conforme destacado em plenário. É pertinente ressaltar que a gravidade da conduta revela-se ainda mais acentuada na medida em que os recursos desviados pertenciam à área de saúde pública, setor de proteção constitucional, cuja má gestão impacta diretamente a prestação de serviços essenciais à população. Assim, entendo que resta caracterizar a atuação dolosa da responsável, consistente no emprego consciente de mecanismos administrativos para viabilizar a saída indevida de recursos do erário municipal. Em continuidade, o relator apresentou a síntese do voto, manteve os achados da terceira SESEX e do Ministério Público de Contas e afastou as alegações dos citados, uma vez que restaram comprovados os prejuízos ao erário, devendo ser ressarcidos aos cofres públicos e os responsáveis acionados na forma da lei. O relator responsabilizou também os demais citados nos autos por receberem os recursos e colaborar para a efetividade das irregularidades. Pelo exposto, senhores, acolho parcialmente o parecer do MP de Contas e voto no sentido de julgar irregular a presente tomada de contas especial sob a responsabilidade da senhora Alzenira Félix Soares de Souza, ex-secretária municipal de saúde de Cuiabá, e afasto a responsabilidade do senhor João Henrique Paiva, ex-secretário adjunto de gestão. Condeno a senhora Alzenira Félix
Soares de Souza, em solidariedade com a senhora Dauísa Esguarese e com o senhor César Zamirato da Silva, a ressarcir ao erário o valor de R$ 161.491,44, a ser atualizado a partir da data do efetivo dano. Condeno a senhora Ozenira Félix Soares de Souza, em solidariedade com a senhora Dauísa Esguarese e com a senhora Tânia Regina Dias Leite, a ressarcir ao erário o valor de R$ 287.342,50, a ser atualizado a partir da data do efetivo dano. Declaro grave a conduta da senhora Ozenira Félix Soares de Souza e aplico-lhe a sanção de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública pelo prazo de 5 anos. Aplico multa de 11 UPFs a cada um dos responsáveis em razão da manutenção da irregularidade. E determino, senhores conselheiros, o envio de cópia dos autos ao MP estadual e à Prefeitura Municipal de Cuiabá para ciência e adoção de providências que entenderem cabíveis. É a síntese do voto. O voto do relator foi acompanhado por unanimidade dos demais conselheiros. Uma situação desagradável envolvendo o município de Cuiabá, infelizmente, né? E logo a Secretaria Municipal de Saúde. Eu tenho por certo que, se for a fundo, muita gente ainda vai ter que devolver muito dinheiro para a capital. O presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, rejeitou ontem pedidos de parlamentares para a leitura de requerimento de criação de CPIs e CPMIs, né, que tratam de investigações envolvendo o Banco Master. Segundo ele, a sessão foi convocada exclusivamente para análise de vetos presidenciais à Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2026. É um cara de pau esse Alcolumbre. Na tela. Senhor presidente. No início da sessão, parlamentares, tanto do governo quanto da oposição, cobraram do presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, a leitura de requerimentos que pedem instalação de comissões parlamentares mistas para investigar irregularidades no Banco Master. Pelo menos 4 requerimentos, tanto para CPIs exclusivas na Câmara e no Senado, quanto para CPIs mistas, foram protocolados, todas com número de assinaturas necessárias para instalar uma comissão parlamentar de inquérito. A Constituição Federal, no seu artigo 58, parágrafo 3º, não confere caráter discricionário à criação de comissões parlamentares de inquérito. Ao contrário, estabelece verdadeiro poder e dever da mesa diretora para sua instalação quando preenchidos os requisitos formais de requerimento subscrito pelo mínimo de parlamentares, indicação de fato determinado e fixação de prazo certo. Doutor Ulisses tinha uma frase que dizia: Sua Excelência, o fato. Não há jeito. Não tem jeito de não instalarmos essa CPI, essa CPMI. Eu falo aqui como vice-líder do governo. Todos os partidos do Congresso Nacional assinaram as CPIs e CPMIs que estão rodando. O Brasil precisa de uma atitude do Congresso Nacional antes que o ministro Cássio Nunes ou o ministro André Mendonça, porque já está judicializado, determinem, já imaginou a vergonha, a humilhação nossa? Determinem que o Congresso Nacional abra. Nosso requerimento de CPI quer investigar o Banco Master, quer investigar o sistema da bandidagem. O Banco Master, com os seus tentáculos podres, lavando dinheiro sujo do narcotráfico. Eu assinei todas, porque não tenho nada a esconder. Depois de ouvir todos os apelos, o senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado e do Congresso Nacional, indeferiu as questões de ordem. Conforme disposto no parágrafo 2º do artigo 156 do Regimento Interno do Senado Federal, primeiro subsidiário do Regimento Comum, as matérias do expediente serão objeto da leitura a juízo do presidente. Além disso, o inciso 1 do parágrafo único do artigo 214 do mesmo regimento do Senado
dispõe que requerimentos de leituras de matérias devem ser objeto de despacho da presidência. Portanto, o momento da leitura é um ato discricionário da presidência da mesa do Congresso Nacional. E apontou que o tema prioritário na sessão era analisar os vetos à Lei de Diretrizes Orçamentárias. Esta sessão foi convocada pela sensibilização que foi feita com mais de 4.000 prefeitos no encontro na 27ª Marcha dos Prefeitos, porque todos os prefeitos, milhares de prefeitos do Brasil, estão precisando de um gesto do Congresso Nacional para a deliberação dessa pauta. Eu continuo achando que isso é um ato de covardia do Congresso Nacional. Eu tenho dito, e desculpe minha expressão que eu irei usar novamente, o Congresso Nacional está de calças arriadas e o bumbum de fora. E esse presidente do Senado, este sim, esse está completamente despido. Que vergonha! Até quando nós vamos ver uma cena tão indigesta como essa, né? Falando em CPI, aqui agora em Mato Grosso, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Saúde, a CPI da Saúde da Assembleia Legislativa, avança e define 2 novas datas de vistorias em hospitais. Um aqui de Cuiabá, outro lá na região oeste, em Cáceres. Confira a matéria. A CPI da Saúde, que investiga supostas irregularidades em contratos firmados pela Secretaria Estadual de Saúde entre os anos 2019 e 2025, reuniu parlamentares para discutir a convocação de novos depoimentos. A CPI aprovou por unanimidade a convocação de 2 procuradores, Dr. Felipe Tomás e também o procurador-geral, que homologava os pareceres sobre a movimentação financeira da Secretaria Estadual de Saúde no período de 2019 até 2023. Então, estão aprovados. Na outra semana, nós vamos convocar também os delegados de polícia que atuaram na Operação Espelho e depois vamos ouvir também os ex-diretores, o atual diretores dos hospitais regionais que foram objetos de fiscalização. Vamos deixar mais à frente a convocação do atual secretário e do ex-secretário de Saúde. Durante a reunião, o parlamentar também destacou que serão realizadas vistorias no Hospital Central de Cuiabá e no Hospital Regional de Cáceres, após denúncias de irregularidades nessas unidades. O Estado pagava de 12 milhões a 13 milhões por mês para administrar 2 hospitais em Cáceres. Agora o Estado saiu da gestão direta, contratou uma OS, com o objetivo de economizar recursos, está pagando 18 milhões, aumentou 50% dos gastos. E aqui, no dia 27, pela primeira vez, nós vamos entrar para fiscalizar o Hospital Central. O foco é uma denúncia que veio assinada pelo deputado Dejamir Soares, de que gastou-se quase 200 milhões com o hospital fechado. Um absurdo isso, né? Eu conversava dias atrás com o deputado Wilson Santos e eu pedi para ele: deputado, não permita que essa CPI se transforme numa bela pizza, como as muitas outras CPIs que foram abertas, porque nós estamos falando de um derrame de dinheiro, desde 2019 até 2025. Um derrame de dinheiro público, federal, e não é justo que empresas se enriqueçam, que pessoas se enriqueçam à custa de tantas e tantas mortes no período da Covid e de lá para cá também. Não é justo isso. Eu espero em Deus que esta CPI consiga avançar para o bem, não só da Assembleia, não só da administração pública, mas de toda a sociedade de Mato Grosso. O governo apresenta um balanço de medidas no combate ao feminicídio em um encontro nacional. A matéria na tela.
Desde que foi firmado o Pacto Brasil contra o Feminicídio, Executivo, Judiciário e Legislativo adotaram uma série de ações conjuntas para combater a violência, proteger as vítimas e responsabilizar os agressores. Tudo para acabar com crimes que resultam, em média, em 4 assassinatos de mulheres e meninas por dia no país. Quando o Executivo, o Legislativo e o Judiciário caminham juntos, o país envia uma mensagem clara à sociedade. A vida das mulheres importa. Importa nas leis que garantem direitos, nas políticas públicas que acolhem, nas decisões da Justiça que interrompem ciclos de violência e nos mantêm vivas. Entre as ações tomadas pelo Executivo, em 100 dias, temos a realização de um mutirão nacional coordenado pelo Ministério da Justiça, que resultou em mais de 6.300 prisões de agressores, com 30 mil medidas protetivas acompanhadas e mais de 38 mil vítimas atendidas. Mais de 6.500 agressores monitorados, 148 mil atendimentos foram feitos nas Casas da Mulher, que agora contam com 12 unidades em funcionamento no país, além da ampliação do Ligue 180, que passou a atender 24 horas por dia, por telefone, WhatsApp, e-mail e videochamadas em libras. No primeiro trimestre de 2026, foram registrados 301 mil atendimentos e 45 mil denúncias. Já o Judiciário reduziu o tempo de análise das medidas protetivas. Passou de 16 para 3 dias, com aproximadamente 90% das decisões sendo proferidas em até 2 dias. Nosso compromisso do Poder Judiciário brasileiro nesse começo do século XXI é com a construção de uma sociedade em que o feminicídio deixe de ser uma realidade brutal cotidiana e passe a representar cada vez mais apenas uma memória histórica que o Estado brasileiro foi capaz de superar. No Legislativo, o Congresso Nacional acelerou a tramitação e a aprovação de projetos de lei voltados à proteção da vida das mulheres. A Câmara dos Deputados compreende que seu papel nessa luta vai muito além da retórica. Traduz-se em ações concretas, em leis severas e em um acolhimento humanizado que começa dentro da nossa própria Casa Legislativa. Durante o evento, também foram assinados projetos de lei que criam um cadastro nacional de agressores, reunindo dados pessoais e biométricos, estabelecem medidas para aumentar a proteção das vítimas de violência e reforçam a Lei Maria da Penha, com ações mais firmes em relação ao agressor. Também foram assinados 2 decretos, um que estabelece formas para ampliar a proteção de mulheres no ambiente digital e detalha deveres das plataformas digitais, e outro que atualiza a regulamentação do Marco Civil da Internet para fortalecer a prevenção e o enfrentamento de atos criminosos nas plataformas digitais. Em apenas 100 dias, nós fizemos mais nesse país do que tudo que foi feito antes do Pacto Nacional contra a Violência. Tudo. Em 100 dias, nós fizemos mais do que num século. Numa demonstração viva de que vale a pena gritar. O que nós estamos provando aqui é que o silêncio e a omissão não ajudam. O que nós estamos percebendo aqui é que quando o Estado mostra que ele está cumprindo com as suas obrigações, as pessoas passam a confiar. E quando as pessoas passam a confiar, as pessoas começam a denunciar. Eu, sinceramente, eu não sei se eu choro quando eu escuto o presidente Lula falar que ele conseguiu reduzir os índices de violência contra a mulher, contra a família, contra a criança, em 100 dias, aquilo que não foi em meio século. É muita mentira e narrativa falsa, partindo de uma única fonte. É um absurdo. Sendo que o maior incentivador da violência nesse país é o próprio governo, quando deixa de cumprir as leis que deveria.
As facções criminosas nunca tiveram domínio neste país como tem agora. E onde está o governo federal? Nunca se viu tanto tráfico de drogas, de mulheres, de crianças, de órgãos, como nós estamos vendo no Brasil. E aonde está o governo federal? O Brasil é um dos estados que mais mata mulheres no mundo. E ele vem dizer que em 100 dias ele resolveu esse problema. Aonde? É mentira em cima de mentira. Narrativas que mais servem para contribuir com esta polarização e o aumento da ignorância nesse país do que qualquer outra coisa. Tomara que Mato Grosso não tenha mostrado os números aqui do estado. Tomara. Porque ia ser um vexame. 2022, 2023, 2024, 2025, como o estado que mais permitiu crimes de feminicídio, que mais registrou crimes de feminicídio no Brasil. Sorriso, uma cidade que fica pouco mais de 400 quilômetros aqui de Cuiabá, entre as 5 mais violentas do Brasil. Não dá. Definitivamente nós precisamos mudar esse governo. Definitivamente as mudanças precisam acontecer. Agora, não depende de eu estar aqui falando para você. Depende do que você vai fazer com o seu voto no dia das eleições. Porque só você pode mudar essa narrativa e escrever uma nova história nesse país. Do contrário, nós vamos continuar ouvindo isso daí. Por quanto tempo? Não me pergunte, porque eu não sei. Enquanto isso, voltando aqui para a nossa terra, Tupiniquim, o governo do estado de Mato Grosso garante a compensação de 36 milhões após o fim do FETAB diesel aqui no estado de Mato Grosso. O governador Otaviano Pivetta assinou hoje um decreto que garante a compensação aos municípios mato-grossenses pelas perdas decorrentes do fim do FETAB diesel. Na tela. O governador Otaviano Pivetta assinou na manhã de hoje um decreto estratégico para ajudar os municípios mato-grossenses. A medida cria um auxílio financeiro para compensar as prefeituras pelas perdas da receita causada pela decisão judicial que declarou inconstitucional a cobrança do FETAB diesel que era repassado anteriormente. Nós vamos institucionalizar a distribuição dos recursos para que os municípios não precisem pedir nada de pires na mão. O povo mora nos municípios, portanto, o recurso tem que estar nos municípios. Com esses recursos, meus amigos, o prefeito vai ter condições de fazer seu investimento na infraestrutura, não é apenas a manutenção das estradas rurais, mas também obras importantes ali de drenagem, de bueiros, né, de pontes, enfim. Então, esse recurso ele é destinado para que o prefeito, a prefeita, se organize ali e consiga fazer a manutenção da estrada para que tenha uma malha viária não pavimentada em boas condições. O decreto deixa claro que o recurso tem destino exclusivo e não pode ser usado para outras áreas da administração. Com a assinatura do decreto hoje, esse auxílio chegará aos municípios assim que a Secretaria de Fazenda fechar o primeiro balanço quadrimestral. Eu volto com vocês ao estúdio. Obrigado pelas informações, né? Olha, para a gente fechar o programa de hoje, eu vou pedir aí, por gentileza, a produção. Eu quero a matéria 20, porque eu quero mais uma vez falar do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, da inspeção do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso a uma unidade hospitalar de Cáceres, porque a situação, diante das denúncias que chegaram ao TCE, são absurdas. Acompanhe a reportagem, eu mostro para você na tela. Uma comitiva composta pelo vice-prefeito de Cáceres, Luiz Landinho, ex-deputado estadual Leonardo Albuquerque, o vice-presidente da Câmara Municipal, vereador Isaías Bezerra,
médicos e usuários dos serviços de saúde pública ofertados pelo Hospital Regional de Cáceres e pelo Hospital São Luís, reuniu-se com o presidente da Comissão Permanente de Saúde, Previdência e Assistência Social, conselheiro Guilherme Antônio Maluf, com o objetivo de buscar uma solução para a degradação dos serviços oferecidos pelo Hospital Regional e pelo São Luís, desde que uma organização social assumiu a administração das duas unidades hospitalares da cidade, que é polo de uma região composta por mais 14 municípios. O que não dá é para ficar, igual a gente recebeu uma notícia, que foi mais um óbito numa emergência por falta de material. Quero agradecer aqui ao nosso conselheiro Guilherme Maluf, ao presidente Sérgio Ricardo, pessoas comprometidas que vão com certeza aí tomar as providências junto com a sua equipe técnica, né, para levar para cá essa resposta. O conselheiro Guilherme Maluf ouviu ainda as reivindicações apresentadas pelos participantes da reunião, que relataram a precarização dos serviços de saúde no município. Dificuldade na regulação, dificuldade de exames, tempo de permanência elevado do paciente, procedimentos que antes eram realizados passaram a não ser. Os profissionais são os mesmos. Ora, o que está acontecendo? É o insumo que está faltando? É o material? É a broca? É o parafuso? É a placa? Então, por que está se demorando a chegar, visto que o modelo de gestão era para agilizar? E nós estamos lutando para que isso mude. O senhor tem uma ideia? Acompanhei uma criança de 7 meses, hoje vai fazer em média 40 dias aguardando fazer um exame de ressonância para que o médico possa diagnosticar um problema na perna da criança. Aí falta leito de quem está fora para entrar dentro do hospital, na pediatria ou qualquer um outro local, porque tem pacientes há mais de meses aguardando um exame. Então isso é um absurdo. Diversos médicos que atuam nestas duas unidades públicas de saúde, administradas pela organização social Agir, relataram os problemas que têm ocorrido, inclusive a falta de material de trabalho, como destacou o médico Rodolfo Kidá, que participou presencialmente da reunião conduzida de forma híbrida. Está havendo uma insegurança, né, lá na nossa cidade, para que não se repita o que aconteceu anteriormente. Então, por isso, viemos aqui, eu vim representando, né, os médicos, né, muitos não puderam estar aqui, para trazer essa informação, né, para os órgãos responsáveis ficarem cientes. Os deputados estaduais Dr. João e Wilson Santos também participaram e contribuíram com as discussões. Wilson Santos destacou que recentemente a Assembleia instalou uma comissão parlamentar de inquérito com o objetivo de verificar a situação da saúde pública em todo o estado. O contrato é de 18 milhões, quer dizer, um aumento de quase 50% para Agir, para a organização social, para essa empresa, né, do terceiro setor. Nada melhor do que ouvir as denúncias, receber os documentos e no mês que vem nós estaremos em loco para checar essas informações e essas denúncias. O conselheiro Guilherme Antônio Maluf, relator das contas da Secretaria de Estado de Saúde, reafirmou o compromisso do Tribunal de Contas em assegurar que serviços essenciais, como os de saúde, não sejam descontinuados. Uma inspeção no Hospital Regional de Cáceres será realizada pela equipe técnica da 4ª Secretaria de Controle Externo, em conjunto com a Comissão Permanente de Saúde do TCE. O convite para acompanhar a visita também foi estendido aos deputados que participaram da reunião. Nós vamos estar, sim, verificando, inclusive já temos uma visita marcada para a inspeção do Hospital de Cáceres, que será no dia 12 de junho. Até lá, nós estaremos coletando informações contratuais e informações oficiais, porque nós temos que ouvir também a empresa, temos que ouvir a Secretaria Estadual de Saúde antes de nós estarmos presentes nessa inspeção. Nós vamos estar acompanhando isso. Olha, chegamos ao final de mais um programa. Eu agradeço a você pelo carinho da sua companhia e também da sua audiência. Desejo a você um ótimo final de semana. Na sequência, programa Wilson Santos. Espero encontrar contigo na próxima segunda-feira. Um feliz sábado a você. Shalom! A proposta do prefeito Avido Brunini Programa Passando a Limpo, o seu jornal do fim de tarde com Agnello Corbellino.